A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus e aqueles que estão aí conosco mais uma vez, curtindo o nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. E hoje nós temos uma lição, que é uma das nossas lições bíblicas, lição de número 9, que é datada em dia 27 de novembro de 2016. E o título da nossa lição de hoje é: O milagre está em sua casa. Louvado seja o teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, nós temos aqui transmitido muitas das nossas lições bíblicas, e eu tenho certeza que tem sido bênção na tua vida, tem sido bênção em nossas vidas, porque são lições maravilhosas, inspiradas por Deus. Deus tem capacitado grandes homens e mulheres de Deus para assim transmitirem esta palavra, para assim escreverem, e estamos aqui nesta noite para assim transmitir mais uma das nossas lições bíblicas, que é: o milagre está em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17 e 18. Aleluia. Queridos, nós temos hoje 3 objetivos na lição de hoje, que é apontar a crise financeira pela qual a viúva que procurou Eliseu passava. Segundo objetivo, mostrar que Deus realiza milagres. Terceiro objetivo, enfatizar que Deus dá a provisão na medida certa. Aleluia. Nós temos estudado sobre o Deus de toda a provisão, Deus que provém todas as coisas para os seus servos, aleluias. E é este Deus que nós servimos, aleluia. Primeiro ponto, queridos, fala sobre uma família em dificuldades, aleluias. Temos aqui 3 subtópicos: a crise das dívidas, o risco de perder os filhos e a viuvez, aleluia. Nós vemos aqui a crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva, nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que este não lhe deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. Aleluia. Então, meus queridos, uma família em dificuldade. Aqui nos conta a história de uma viúva que perdeu seu esposo, que era o provedor da casa, que era o responsável por levar o mantimento, por a provisão do seu lar. Nós sabemos que naquela época não era fácil, era uma época difícil, pois era o esposo responsável para trazer alimento à sua casa. Aleluia. E aqui nos diz que este pai de família, ele veio a falecer, ele veio a morrer, e era um dos discípulos do profeta Eliseu. E aqui nós vemos que a crise chegou na família desta viúva, pois se ela, como era viúva, havia-se 2 filhos pequenos, não grandes, 2 filhos pequenos, e ainda havia uma dívida impagável, uma dívida que ela não poderia pagar. E aqui nos conta a história que esta viúva, meus queridos, ela corria risco de perder os seus 2 filhos, pois a dívida era tão grande que aquele que estava para receber a dívida que tinha a viúva, ele queria levar os 2 filhos dela. Era uma dívida tão grande que não só um filho pagava aquela dívida, mas os 2 filhos. Então, por aí nós dá para imaginar
o quanto aquela mulher passou a dever ali àqueles credores. Não se sabe o porquê e como, o que era que ele devia, este profeta, aprendiz de profeta ali que participava da escola dos profetas de Eliseu. Aleluia. Mas ela corria um risco. E aqui nos diz que ela ainda era viúva. Viúva, nós vemos aqui na história que não era fácil. A viúva, ela não poderia trabalhar. E aqui nós vemos que quem poderia trazer o alimento era aquele que era o seu esposo. Se os filhos não pudessem trabalhar, aí teria que só um milagre na vida desta viúva. E aqui nós vemos, meus queridos amados irmãos, o ponto central diz que em tempos de crises, Deus realiza milagre. Esta viúva estava vivendo um tempo de crise. Estava vivendo um tempo de crise no seu lar, na sua casa, na sua família. E o que ela passou não foi fácil. O que ela passou não foi fácil, pois ela vivia momentos difíceis, momentos angustiantes, que poderia até perder a sua cabeça e aí não se sabe o que ela poderia fazer. Mas o que eu acho interessante nessa história é que mesmo passando por crises, essa mulher ela resolve procurar alguém que poderia lhe ajudar ou trazer ali ao seu conhecimento quem poderia ajudar ela. Ela vai em direção ao profeta Eliseu. Eliseu, grande profeta do Senhor, homem de Deus, homem usado por Deus, um homem de uma sabedoria e um poder grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de umas palavras que o apóstolo Paulo nos diz na sua palavra, nenhuma das suas cartas, que ele diz que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, mas em demonstrações do poder de Deus. Aleluia. Quando eu ouço o que o apóstolo Paulo está falando, eu olho para a vida de Eliseu e Elias, dois profetas de Deus, homens que eram usados poderosamente, com poder e autoridade, com milagres e prodígios que Deus realizava, Deus fazia através da vida desses dois profetas. Não foi diferente na vida de Eliseu. Aleluia. No ponto 2 diz que Deus realiza milagres. É o ponto 2. Aqui fala o primeiro subponto, tópico, a fé do profeta. O segundo, a viúva procura Eliseu. E o terceiro, Deus utiliza aquilo que temos. Aleluia. Primeira coisa, a viúva procura Eliseu. Diante da crise, a viúva decidiu procurar ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. Aleluias. A igreja, neste tempo de crise econômica,